Os containers com certeza são uma daquelas tecnologias que não damos muita atenção. Ninguém olha para um e fala, nossa, que maravilha moderna, né? Mas a verdade é que eles mudaram a nossa sociedade para sempre. Isso é tão verdade que quando um cargueiro bloqueou o canal de Suez no Egito por 6 dias, o mundo quase entrou em colapso. Mas para a gente dar um pouco mais de valor para os containers, a verdade é que a gente vai ter que voltar bastante no passado, lá para a era das grandes navegações. Imagine você sendo um português, dentro de um navio indo coletar os recursos do Brasil. Você está navegando há meses em uma das colossais caravelas e acabou de atracar no porto do Rio de Janeiro. Seu trabalho? Colocar os recursos produzidos pela colônia no navio e voltar direto para Portugal. Deveria ser uma enorme tarefa acomodar todos aqueles recursos naquele barco. Imagina ter que colocar mantimentos, água, madeira, minérios, pessoas, animais, tudo na parte inferior do barco, em um espaço apertado entre vigas de madeira. E o pior é que para fazer esse trajeto deveria levar pelo menos meio ano para ir e voltar. Então cada viagem tinha que valer a pena. Será que existia algum rockstar na época de gestão de recursos nos barcos? Do tipo, Manuel conseguiu colocar 15 toneladas de pau-brasil. E por mais que construíssem navios cada vez maiores, o problema continuava o mesmo. Como que a gente ia fazer para acomodar o maior número de recursos a fim de minimizar o espaço vazio nas viagens? Foi só depois de muitos e muitos anos que pensamos numa maneira diferente de fazer isso. E em 1970, criamos os containers. Se você parar para pensar, o container é só um grande caixote de metal com as suas dimensões padronizadas. No mundo todo, a sua altura, largura e comprimento se mantém o mesmo, e é por isso que ele se popularizou tanto. Os containers deram tão certo que mudamos toda a nossa infraestrutura para acomodá-los. Criamos navios com o único objetivo de levar o maior número possível de containers. Adaptamos até os nossos portos para carregar e descarregar esses containers nos navios. E até adaptamos nossos trens, a fim de transportar os containers já prontinhos da origem. Não é louco pensar que uma simples padronização mudou tanta coisa na sociedade? É mais barato e ecológico transportar coisas utilizando os containers do que enviá-las por avião. Pô, Lucas, maneira essa história, mas você não falava de tech antes? Ficou um tempo fora e mudou para um conteúdo de curiosidades? É verdade, peraí, deixa eu voltar pro PC. A verdade é que os containers também mudaram tudo em tecnologia. E essa analogia de padronizar para conquistar é muito verdade na nossa área também. Para eu poder te explicar um pouco melhor, deixa eu voltar um pouco no tempo também antes da gente ter criado os containers. Para a gente conseguir configurar uma aplicação, a gente primeiro precisava comprar um servidor físico, aí ter que fazer toda uma configuração para que aquele computador ficasse disponível, então teria que passar a rede, verificar a eletricidade, um monte de coisa. Aí teria que instalar um sistema operacional nesse computador e depois você instalaria a sua aplicação. No nosso exemplo aqui, digamos que a gente tinha uma página web. Então para isso a gente ia ter que instalar uma aplicação Apache, mas para isso todos os passos que eu falei antes eram verdade. Comprar a máquina, configurar a máquina e instalar a aplicação. Isso poderia levar várias semanas. Caso você precisasse de uma outra aplicação, digamos aqui um Tomcat, você precisaria fazer exatamente a mesma coisa. Comprar um servidor, configurar o servidor e instalar a aplicação. E eu nem preciso falar também, mesma coisa se sua aplicação precisasse de um banco de dados. Exatamente o mesmo procedimento. Com o tempo, aprendemos a virtualizar servidores dentro de servidores. Então, criamos assim as máquinas virtuais. As máquinas virtuais ajudaram a gente bastante para conseguir colocar mais aplicações em um servidor só. A gente poderia comprar uma máquina um pouco mais parruda e configurar várias máquinas virtuais dentro dela. Chegamos até a criar várias ferramentas de automação para criar toda a automação necessária nas máquinas virtuais. Então, tudo de instalar o sistema operacional e já configurar a aplicação que a gente precisava rodar nela. Porém, mesmo assim, existia uma repetição e desperdício de recurso, porque toda vez para instalar uma nova aplicação, a gente tinha que configurar um sistema operacional do zero. Mas você deve estar se perguntando agora, mas Lucas, por que a gente não instala várias aplicações em uma máquina virtual só? Fica mais fácil de gerenciar e a gente não tem todo esse problema de ficar com várias máquinas virtuais e desperdiçando recursos. Isso é uma ótima ideia, porém não é tão simples administrar múltiplas aplicações em um servidor só. Pode existir alguma aplicação que tenha uma dependência que a outra não tenha,
pode existir conflito de configuração entre as aplicações. Um exemplo bem simples que eu posso te dar é, imagina ter que rodar duas aplicações Python em uma mesma máquina, só que com versões diferentes do Python. Por mais que existam ferramentas que permitam ajudar a gente nisso, o problema continua. Você vai ter que configurar uma máquina para que tenha essas duas versões do Python rodando. Isso daí já traz um outro problema também, que na máquina do desenvolvedor existe uma configuração e no servidor existe outra, sempre causando problema e criando aquela famosa frase, na minha máquina funciona. Mas a verdade é que os containers vieram dessa ideia de rodar múltiplas aplicações em uma máquina só. Os containers não são nada mais do que uma forma de isolar as aplicações dentro de um container. Assim a gente pode rodar várias aplicações, uma separada das outras. Administrar essas aplicações se tornou muito mais fácil, porque a gente pode configurar todo um container localmente e pedir para o servidor externo apenas rodar. Essa ideia deu tão certo que a gente mudou toda a nossa infraestrutura para acomodar os containers. Então a ideia que eu queria deixar para vocês é que os containers administram aplicações e não são nenhum tipo de mini máquinas virtuais. O que a gente está focando com os containers é rodar o maior número de aplicações possíveis dentro de um servidor. Esse isolamento dentro do container ele é tão bem feito que para a aplicação rodando dentro do container, ela acredita que está sozinha no servidor. Mas a verdade é que ela não está. Ela está compartilhando com vários outros containers. Eu acho que eu já falei demais e eu sempre gosto de deixar um exemplo técnico nos meus vídeos. Então agora vamos tentar fazer um container utilizando apenas as ferramentas nativas do Linux. Eu quero mostrar para vocês algumas camadas de isolamento, que daí vocês vão entender um pouco melhor como que funciona o container por baixo dos panos. Hoje a gente vai estar focando em 3 tipos de isolamento. A gente vai estar focando no isolamento de arquivo, de processo e de recurso. O de arquivo é porque eu não quero que a aplicação tenha acesso aos arquivos fora do container. O de processo é porque eu também não quero que as aplicações tenham acesso a processos fora do container, e de recurso porque eu quero limitar a memória e a CPU que aquela aplicação pode consumir dentro do container. Existem vários outros tipos de isolamento, mas para o vídeo não ficar muito comprido, vamos focar só nesses 3. Num vídeo futuro eu falo sobre redes. Beleza, então, acho que eu já falei demais, né? Bora pro terminal para eu te mostrar. Bem, o primeiro isolamento que eu quero estar mostrando para vocês é o de arquivo. O isolamento de arquivo é nada mais de um jeito de que eu asseguro que o container, né, a aplicação rodando dentro do container, não tem acesso aos arquivos fora do container, no host. Porque daí assim eu consigo manter as configurações que são apenas do container dentro dele. E eu não vou ter nenhum tipo de conflito ou algum problema com alguma configuração que tenha no host. Para estar fazendo esse exemplo para vocês, a gente vai estar utilizando uma ferramenta chamada chroot. Daria para fazer um vídeo inteiro só do chroot, mas hoje eu vou estar focando em alguns pontos principais e a gente vai estar brincando com esse tipo de isolamento de arquivos, tá bom? O chroot ele funciona de um jeito que ele muda o diretório root do nosso container. Então, só para eu dar também um overview rapidinho, no Linux, o diretório barra, né, que seria o root, ele é o início de todos os arquivos do nosso sistema operacional. Isso quer dizer que qualquer arquivo que você venha criar começa com barra, aí vem um diretório, barra, até você chegar no seu arquivo. Uma vez que você muda esse barra, todos os seus arquivos mudam também, porque eles não estão mais baseados naquele barra antigamente, eles estão baseados num novo barra. E o chroot faz exatamente isso. O nome em inglês seria change root, traduzindo seria mudar a raiz, mudar o barra. Eu não vou entrar em muitos detalhes de como que funciona o sistema operacional no Linux, mas basicamente é o que eu estava tentando explicar para vocês. Tudo começa da raiz do barra e é uma ideia de uma árvore invertida. Então os diretórios vão descendo da raiz e aí você tem os diretórios padrões, o barra boot, o barra bin, o barra etc, barra lib, e aí você vai descendo nessa árvore com os arquivos que você tem, com os seus diretórios e coisas do tipo. Para exemplificar isso, vamos dar uma olhadinha agora então no comando por si. A primeira coisa que eu vou estar fazendo é criando um diretório novo para a gente brincar. Então eu vou dar um mkdir meu container.
Uma coisa também, a gente está utilizando o Killer Coda, aí você também consegue no seu computador executar o mesmo cenário que eu estou executando aqui, tá bom? Então depois que eu criei minha pasta, eu já vou tentar logo de cara executar o change root para esse meu diretório aqui. E ele já fala que deu erro, ele falou que o comando bin bash não existe, não tem esse diretório ou esse arquivo nesse lugar. E se a gente der um ls nesse meu container, né, a gente pode ver, e você pode ver que nesse diretório realmente não existe nada. Não existe o /bin, não existe esse diretório lá. Uma vez que a gente muda o root, não existe esse novo diretório que é o bin. Então a gente tem que criar ele, vamos criar e passar o binário do bash para lá para tentar executar de novo. Então eu vou dar um mkdir, meu container, /bin, vou criar o diretório do bin, e vou dar um cp no user bin bash para o diretório lá que eu acabei de criar. Legal, vamos dar uma olhadinha, só um ls só para ver se está lá. E beleza, o binário está lá. Então vamos tentar executar o change root de novo. Change root, meu container. Novamente ele dá o mesmo erro. E por quê? Porque o binário do bash, ele precisa de algumas dependências, de algumas bibliotecas. E a gente não tem o diretório lib nesse novo barra que a gente está fazendo. Então o bash está dando erro porque ele não está conseguindo carregar suas dependências. Para isso, vamos verificar quais são as dependências do bash e a gente tenta passar isso para esse novo root. Então eu vou executar o LDD e vamos passar o caminho do bash. No nosso caso aqui, user bin bash. Aqui o LDD me mostra todas as dependências, né, as libs que tem para esse binário, e a gente pode ver que tem umas 4 libs aqui, né? A gente tem no diretório /lib e no diretório /lib64. Vamos fazer o seguinte, vamos criar o diretório lib e lib64 nesse nosso novo root e copiar essas bibliotecas para lá. Então eu vou dar um mkdir, meu container, aí eu vou criar o lib e o lib64 dentro dele. Se eu der um ls aqui no meu container, tem as dois folders lá. E agora eu vou copiar esse primeiro aqui para a pasta lib, então vai ser esse caminho aqui para o meu container lib. Legal? Vamos copiar os próximos também. Esse daqui de baixo também vai para a pasta lib. Mesma coisa então, cp, esse cara aqui para a pasta anterior. E o terceiro também é na pasta lib, mesma coisa. E o último é no lib64. Então vamos copiar ele aqui, só que agora para o meu container lib64. Se a gente der um ls lá no lib, a gente deveria estar com os arquivos lá. Então vamos tentar executar o chroot de novo. Já mudou aqui o nosso terminal. Vamos tentar executar alguma coisa dentro dele aqui. Ele fala que eu não tenho o comando ls. Vamos ver se eu consigo dar um pwd. Ó, o pwd ele já mudou aqui, ó. Ó que interessante. O nosso pwd aqui está mostrando que é o barra. A gente está no barra. Mas a verdade é que a gente deveria estar dentro do diretório meu container. A gente não estaria no barra. Então, ó, novamente, eu vou sair do container aqui com Ctrl D, sair aqui do meu container, vamos botar um pwd fora, né? Você pode ver que a gente está aqui num diretório no /root, que seria o home do nosso usuário root aqui da nossa máquina aqui. Quando eu dou um chroot no meu container e dou um pwd, vocês podem ver que a gente mudou o diretório. E aí quando a gente passou as libs para lá dentro, foi exatamente isso que a gente fez. Ou seja, agora, dentro dessa nosso isolamento, a gente não tem acesso aos arquivos que estão do lado de fora. O chroot está fazendo esse isolamento para a gente, e a gente não precisa mais se preocupar com alguma dependência que, digamos que tem uma biblioteca que fosse diferente, atualizada no /lib, aqui eu posso fazer a minha árvore certinha, as minhas dependências certinhas, sem se importar com os arquivos que estão no meu host. O próximo isolamento que a gente vai dar uma olhada agora é o de processo. A ideia desse isolamento aqui é a gente fazer um jeito que os processos rodando dentro do nosso container não tenham acesso aos processos fora do container. A gente vai estar executando um comandinho aqui chamado unshare, que também na verdade é uma syscall, mas eu não vou entrar nesse detalhe agora. A ideia é mais mostrar
o conceito para você rodando, mas a gente vai executar aqui para dar uma olhadinha, tá bom? Então a primeira coisa que eu vou estar fazendo aqui, eu vou dar um PS ao X para ver todos os processos rodando aqui nessa nossa maquininha que o Killer Coda disponibilizou. Vocês podem ver que tem vários processos rodando. Então vamos estar executando aqui o nosso comandinho. A gente vai estar chamando aqui o unshare, que ele vai criar o nosso namespace. Nesse namespace eu vou fazer o isolamento de processo, então eu vou querer um PID. Eu também vou pedir para que ele fork. Normalmente o unshare ele não ia tentar fazer um filho, né, um fork, um children desse nosso processo, ele ia tentar pegar o processo rodando e passar para frente para esse isolamento, mas no nosso caso aqui eu quero que faça. E por último aqui eu vou estar passando um mount proc. O proc ele é um file system virtual que o Linux ele preenche isso daí para a gente, um jeito de mostrar todos os processos rodando. Então basicamente ele seria no /proc. Um jeito de a gente conseguir mostrar esses processos isolado é você fazendo um mount do /proc no seu namespace. E aqui o unshare ele tem uma flag que faz isso de um jeito bem fácil, senão a gente teria que dar um mount na mão, mas existe essa flag para ajudar a gente. E por último a gente vai passar o que a gente quer executar lá dentro, que é um bash. Então agora se eu der um PS ao X, vocês podem ver que todos aqueles outros processos que a gente estava vendo antes, eles desapareceram. Agora eu só tenho dois processos rodando. Que você pode ver que o bash que eu estava executando, ele foi promovido para ser o Process ID 1, que normalmente no sistema operacional Linux é o init, né, o primeiro programa que dá início a todos os outros. E só que agora, como a gente está isolado no namespace, é o bash. E o comando que a gente executou, o PS ao X, ele é o Process ID 8. Então a gente pode ver que nesse simples comando a gente já fez um tipo de isolamento de processo. A gente não consegue ver os processos fora desse namespace. E por último vamos falar um pouquinho de como a gente pode limitar os recursos nesse namespace, e a gente vai estar falando de cgroup. O cgroup foi uma contribuição pela equipe do Google para o kernel do Linux, e praticamente o que ele faz é limitar o acesso aos recursos do nosso sistema operacional. Então com ele a gente consegue limitar, por exemplo, o acesso à CPU e à memória. Novamente, como todos os outros comandos que a gente executou, daria para ficar falando horas e horas do cgroup, mas aqui eu quero mostrar para vocês um exemplo prático e rápido, tá bom? Então o que a gente vai estar fazendo aqui, a gente vai estar criando um novo namespace, e dentro desse namespace a gente vai estar executando o cgroup, a gente vai montar um novo file system do cgroup lá dentro, e nele a gente vai configurar para que esses programinhas que a gente vai estar executando dentro desse namespace tenha uma restrição de quanto que ele pode consumir de CPU. Então eu vou executar aqui para vocês e vou falando à medida que a gente vai executando. Novamente vamos começar com o nosso unshare aqui, exatamente a mesma coisa da última vez. A gente vai pedir um fork para criar um novo processo, um filho desse nosso bash. Vamos fazer também um isolamento como Process ID e vamos montar também o /proc. E aí vamos chamar o bash. Agora o que a gente vai estar fazendo então vamos estar criando agora alguns diretórios para a gente conseguir fazer um mount do cgroup depois. Então no nosso caso aqui eu vou dar um mkdir -p, porque eu quero fazer que o mkdir crie o caminho inteiro para mim, se não existir. Meu container /cgroup eu vou querer um de memória, um de CPU set e de CPU. Agora a gente vai estar montando esse sistema de arquivos virtuais, esse file system virtual. Então vamos estar executando aqui o nosso comandinho, a gente vai fazer um mount do mesmo -t tipo cgroup, -o, o option que a gente vai estar fazendo aqui, o tipo, né, que dentro do cgroup a opção que a gente vai estar fazendo é de memória. A gente vai estar colocando aqui também none, porque não tem nenhum device físico. O cgroup aqui é um sistema de arquivos, um file system virtual. Então a gente vai estar colocando que não tem nenhum caminho físico para um device. E a gente vai estar passando o nosso caminho aqui. Então cgroup, meu container cgroup memory. Legal, a gente vai estar fazendo isso para o resto também. A gente vai estar fazendo para o CPU set e CPU. Legal, a gente acabou de montar. Se a gente desse até um ls aqui no meu container cgroup,
Vamos entrar em CPU. A gente pode ver que existe vários arquivos aqui que esse sistema de arquivos já criou para a gente. De novo, a gente não vai estar entrando em muitos detalhes. Então agora, o que eu quero estar fazendo com vocês vamos criar 3 processos e a gente vai ver como que esses processos estão se comportando dentro do nosso namespace aqui. Para isso eu vou fazer um cat no dev random para ficar gerando caracteres aleatórios. Vou estar redirecionando tanto o output quanto o erro para dev null, porque a gente não vai querer nada na nossa tela. E vou estar rodando isso no background. Então aqui ele me falou que o PID, né, o Process ID desse cara é o 12. Então vamos salvar isso daqui. Vou fazer que o Process ID 1 vai ser igual ao comando anterior que a gente executou. Então se a gente der um echo aqui no PID 1, a gente vai ver que é o 12. E eu vou estar fazendo isso mais 2 vezes, tá bom? Só que daí eu vou estar mudando para o PID 2 e PID 3. Agora, se a gente der um PS ao X aqui, a gente pode ver, né, eles rodando aqui. E se a gente der um top, a gente vai ver que eles estão competindo o mesmo nível de CPU entre eles. Então, ó, você pode ver que eles estão gastando 33% de CPU cada um. Mas digamos que o Process ID 12, o primeiro que a gente fez, o PID 1, né, deveria ter mais recurso que os outros. Como que a gente poderia fazer isso? E aí que o cgroup vem para ajudar. Vamos sair aqui do nosso top. E agora a gente vai criar alguns diretórios dentro daquela nosso diretório de cgroup para a gente conseguir colocar quantas shares cada processo tem. Então para isso eu vou estar também criando uma pasta nova, mkdir, -p, meu container, cgroup, vamos estar entrando em CPU. E lá dentro de CPU eu vou criar o user 1 a 3. Então beleza, agora que a gente criou o user 1, 2 e 3, vamos passar esses process ID para dentro deles, tá bom? Então o que eu vou estar fazendo aqui, eu vou estar dando um echo no PID 1 e aí a gente vai estar jogando isso daqui num arquivo chamado tasks dentro desses usuários que a gente criou. Então vamos lá, então é meu container, cgroup, CPU, user 1. E aqui dentro vai ter um arquivo chamado tasks. Vou fazer isso também para os próximos. Então eu já fiz do PID 1, vamos fazer do PID 2. Mesma coisa para o 3. O cálculo das shares do cgroup pode parecer um pouco estranho, mas basicamente por padrão todas começam com 1024. Então se todas as shares forem iguais, né, se todos forem 1024, eles vão tentar balancear igualmente quanto CPU tiver para todos os processos que têm o mesmo valor. Você começa a alterar o quanto de CPU cada processo tem quando você muda esse número e muda a ordem de grandeza. Então digamos que a gente tem uma aplicação 1024 e uma outra 2048, você pode ver que é o dobro. Então esse é o cálculo que o sistema operacional vai fazer. Em vez de ter um número absoluto, ele vai ver ordens de grandeza para ver quanto de CPU ele pode passar para cada processo, tá bom? Então no nosso caso aqui a gente vai estar criando com que o Process ID 1 tenha 2048 de configuração de share, o PID 2 ele vai ter 512 e o último vai ter só 48, para a gente dar uma analisada como que o nosso sistema operacional vai passar essas configurações para cada processo. Para isso a gente vai alterar um arquivo chamado cpu.shares, que está dentro de cada um desses usuários que a gente criou. Mas antes vamos dar uma olhadinha de como já tá? Então vamos dar um cat no meu container, cgroup, cpu, user 1, cpu shares. A gente pode ver, como eu tinha falado, o padrão é 1024. Se a gente alterar esse cara, então ó, primeiro, novamente, vamos dar um top de novo, todos estão com 33. Então vamos alterar esse arquivo para 2048. Então vamos lá. Echo 2048 para o meu container, cgroup, cpu, user 1, cpu shares. Agora a gente der um top de novo, o PID 1, o 12, ele deveria estar
com mais CPU do que os outros. Então olha que interessante, o PID 12 foi para pegando metade, né, da CPU disponível, enquanto os outros dois que têm o mesmo valor estão dividindo igualmente o restante da CPU. Então um está pegando metade e os outros estão pegando 25%. E agora vamos fazer mais uma modificação, vamos fazer com que o user 2, né, o PID 2, ele tenha 512, tá, de CPU share, e o 3 tem apenas 80, para a gente dar uma olhadinha como ficou. Então eu vou dar um 512 no meu container, cgroup, CPU, user 2, CPU shares. E depois a gente também vai estar fazendo o 80. E legal, modifiquei tudo aqui, não é mais o user 1 e o user 2, não tem mais 1024, então eles são diferentes. Se a gente executar um top aqui de novo, vocês podem ver que existe completamente diferente aqui o quanto de CPU cada um tem. Para você ver como a gente diminuiu o valor dos outros, a gente não fez nenhuma modificação, só que o user 1 acabou ganhando mais tempo de CPU que os outros. Então o primeiro está com 75, 76% de CPU, o user 2 está com 19%, e o último está com só 3% de CPU. Então o cgroup ele está limitando a CPU. Eu vou estar colocando aqui na tela agora um cálculo de como que você faz o cálculo né, para você chegar nessa porcentagem aqui. Não precisa saber disso para sua vida, mas só quem tem curiosidade para entender como que ele está fazendo esse cálculo. E a ideia do vídeo era mais ou menos essa, mostrar um pouquinho para vocês como era um container rodando sem começar pelo Docker, porque eu acredito que quando a gente começa pelo Docker, a gente tem muitas falsas ideias de estar rodando uma mini máquina virtual. O Docker fez um trabalho tão bem feito que a gente acaba entendendo de um jeito errôneo, né? A gente acaba achando que os containers são máquinas virtuais, mas na verdade é só um ótimo trabalho de isolamento das aplicações. Mas a ideia é por terminar por aqui. Esse daqui vai ser um dos primeiros vídeos, a ideia é fazer vários sobre containers, orquestração de containers e várias outras coisas, mas a verdade é que eu fiquei enrolando bastante para fazer um vídeo sobre containers, porque eu sou enrolado, tá bom? Mas eu espero que você tenha gostado, se gostou deixa um like. Se você também tem qualquer crítica, alguma coisa que não entendeu, por favor, adiciona aqui nos comentários. E espero que vocês fiquem bem, tá bom? Muito obrigado!